Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos do Direito de Família, esse programa em que eu convido profissionais e pesquisadores de diversas áreas para dialogar com os temas mais contemporâneos do direito de família. E hoje eu converso com o professor Nelson Rosenwald. Nelson é procurador de Justiça no Estado de Minas Gerais. Ele é carioca, mas é procurador de Justiça no Estado de Minas Gerais, mas já se tornou mineiro, ele tem dupla nacionalidade. E ele é mestre, doutor, pós-doutor e, acima de tudo, autor de vários livros muito interessantes sobre os quais nós vamos falar aqui. E o assunto de hoje nós vamos falar sobre responsabilidade civil, assunto em que ele é uma das maiores autoridades do Brasil. E nós vamos falar não só de responsabilidade civil em geral, mas especificamente de responsabilidade civil no direito de família. Eu espero que essa conversa instigue e inspire vocês. Muito obrigado, Nelson, por ter aceitado esse convite. Obrigado e vamos começar a dialogar, então. Um prazer, Rodrigo, participar desse diálogo. Nós que nos conhecemos há tanto tempo, e eu sei que dessa amizade, dessa admiração mútua, muito se construiu. E uma das minhas alegrias é poder, passando o tempo, perseverar nessa relação positiva contigo. Então, quando você me convidou, eu fiquei muito contente para falar um pouquinho sobre responsabilidade civil. Pois é, e a responsabilidade civil no direito de família, que é um tema novo, né? Mas antes da gente falar desses aspectos técnicos, eu gostaria de falar de alguma coisa que é da ordem do privado. Esse privado que é, assim, que me inspira, me interessa, por ter estudado psicanálise, porque o que é que forja o sujeito, o que é que nos faz ser como somos, né? Por que eu sou como sou, por que a gente é assim, como diz o Cazuza, né? E você é um carioca que mudou para Belo Horizonte, mas tem uma origem judaica, né? E eu vi no seu Instagram, nem sabia, você é muito reservado com as suas coisas, mas eu acho interessante falar disso. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa origem, o que é essa questão do judaísmo, né, de ser dos seus antepassados terem saído, fugindo de uma situação. Conta para a gente um pouco disso e por que isso interessa. É porque a formação do sujeito, ainda que inconsciente, por mais que a gente não perceba, isso acaba tendo uma interferência, né? Isso nos faz ser como somos em razão dessa nossa ancestralidade. Como é que foi essa história, Nelson? De fato, Rodrigo, são questões que estão no âmbito do privado, mas transcendem essa noção de vida privada porque se ligam à nossa identidade pessoal. Ou seja, e em algum momento da minha vida, isso foi de uns 3 anos para cá, eu senti uma lacuna nessa ancestralidade, uma curiosidade para buscar de uma forma mais próxima, a história dos meus pais, que eu conhecia amplamente, mas eu queria verificar em loco. E eu fui à Polônia, fiz uma viagem de resgate um pouco antes da pandemia, para conhecer a cidade de nascimento da minha mãe. Não tive a oportunidade de conhecer a do meu pai, mas ambos nasceram na Polônia. Meu pai teve a sorte de, quando criancinha, chegar no Brasil antes da eclosão da Segunda Guerra, mas não minha mãe. Então, minha mãe, ela passou no campo de concentração praticamente toda a Segunda Guerra Mundial. Ela perdeu toda a família, ela foi a única sobrevivente. Pais, ela ficou apenas com um tio, uma prima, e milagrosamente sobreviveu. A gente não sabe, a gente não consegue entender o porquê que alguns ainda conseguiram sobreviver a esse genocídio, tendo vivido nas condições extremas, inimagináveis por todos nós de Auschwitz. Aquilo era um inferno. E a sua mãe tem lembranças disso? Você conversava com ela sobre isso? Não, a minha mãe, ela faleceu em 1996, mas ela era muito reservada quanto ao assunto. Eu fui aprender muito mais com a minha tia Guta Fishman, que ela é uma grande psiquiatra do Rio de Janeiro, e ela tem um livro a esse respeito, onde ela conta as passagens da minha mãe, dela. Elas viveram juntas na Segunda Guerra.
e o meu tio José, que faleceu ano passado, com 101 anos de idade, que me contava essas histórias todas com a mais absoluta lucidez, Rodrigo. Inclusive, ele fez um mapa lá do endereço da casa deles, na Polônia, e ele não errou nada, desde a saída de Varsóvia até a chegada na cidade, ou seja, ele morreu muito consciente, forte. Então, essas histórias todas permeiam minha vida, passam para os meus filhos também, é claro, porque são histórias de muito sofrimento. Mas também, por outro lado, é um aprendizado muito grande, porque são pessoas, meu pai, minha mãe, pessoas muito resilientes, que passaram pela miséria, pela tragédia física, econômica, e se reconstruíram. Isso é importante. É muito interessante, porque realmente a nossa formação psíquica, a nossa formação profissional, né, ela não está desvinculada da nossa história, assim como os julgadores, quando vão, o próprio Ministério Público, você é do Ministério Público, né, quando vai dar um parecer, o julgador, quando vai dar uma sentença, ele é imparcial, mas não é neutro, porque essa não neutralidade, né, que a neutralidade é um mito, essa não neutralidade ela está em nós, é do humano, né? Então isso entra toda a nossa história, as nossas convicções, a nossa história pessoal, as concepções morais, etc. Né? Isso é que vai nos formando e nos forjando e nos fazendo ser. Verdade, Rodrigo. Inclusive alguns psiquiatras no círculo próximo falam muito nessa transgeracionalidade, que é algo que foi vivenciado por eles, mas nós que somos filhos, mesmo que não estivéssemos ali no campo, nós levamos uma parte disso. É uma coisa que passa para gerações mais próximas. É algo até interessante para a gente estudar, trazer esse contexto para o direito de família. Pois é, porque isso é uma marca, e eu acredito que seja uma marca para você, que claro que você não fica lamentando, né? Você não faz disso um lamento, mas faz disso um resgate de uma história, e aí a gente entra no direito de família, porque quando nós evoluímos com a concepção da socioafetividade, nós também não podemos esquecer a ancestralidade, né? Então, nosso desafio é a compreensão desses elementos da genética, da biologia, com a socioafetividade, né? A biologia não é descartada, tanto é que a nossa ancestralidade, ela nos interessa, né? Então, na evolução do pensamento jurídico, porque isso é muito novo, né, Nelson? O direito de família ele tem passado por uma revolução muito grande e isso é muito novo. Então, quando eu falo disso, que embora seja da sua vida privada, ela também nos remete a uma questão pública que é da importância da ancestralidade, né? Muito interessante essas reflexões, né? E aí nós, então, vamos agora começar a entrar no assunto que você, como eu já disse, é uma das maiores autoridades para mim em termos de responsabilidade civil, né? E nós vamos falar do direito de família, mas antes só quero lembrar que na minha concepção, é que a responsabilidade civil está cada vez mais presente no direito de família, principalmente depois de 2010, porque a responsabilidade civil ela tem um limite tênue com a culpa, e aí quando nós acabamos definitivamente com a discussão de culpa no direito de família, e que substituímos culpa por responsabilidade, porque culpa é um discurso que paralisa o sujeito e a responsabilidade constrói. Então, nós vamos abandonando a culpa e indo para a responsabilidade. E essa responsabilidade, responsabilização do sujeito. E aí entra o desenvolvimento de uma teoria, né, da reparação civil e tal. Então, como é que, e para ajudar a gente aqui nesse diálogo, né, como é que você situa a responsabilidade civil no direito de família hoje? Fala um pouco para a gente. Claro, Rodrigo. A responsabilidade civil ela é o repositório de todas as disfuncionalidades do ordenamento jurídico. Então, Rodrigo, tudo que é de patologia, de errado, na propriedade, nos contratos, vai para a responsabilidade civil. E, mais recentemente, sempre que há alguma falha, algum desvio em nível de direitos da personalidade, direito de família, a responsabilidade civil também passou a ser chamada nessas situações. E por quê? Porque o direito civil, muito raramente, ele trabalha com sanções punitivas. Então, ele recorre à obrigação de indenizar. E que, paradoxalmente,
é uma saída ruim nas situações existenciais. Por que é uma saída ruim? Porque a ideia básica da responsabilidade civil, para todos que nos acompanham, é uma ficção de restituir a vítima a uma situação anterior ao ilícito. Só que em questões existenciais, questões de família, é quase que uma impossibilidade trazer de volta aquela vítima à situação pré-ilícito. Por isso que, em matéria de direito de família, nós temos enormes desafios pela frente. Isso no direito de família é um campo novo, né? Eu acredito, não sei se você concorda comigo, mas é um campo novo que antes nós estávamos paralisados na questão dessa culpa lá da conjugalidade, né? E aí eu vejo o direito de família hoje, aliás, eu não consigo não ver o direito de família a não ser pela perspectiva da conjugalidade e da parentalidade, que são questões diferentes, inclusive na responsabilidade civil, né? Por exemplo, há defensores, há quem defenda que o marido ou a mulher que traiu o seu cônjuge, que ele tem que ser responsabilizado por isso. E aí, novamente, a gente mistura esse conteúdo moral, né? Porque esse é o desafio, desmisturar, essa palavra nem existe, mas estou usando ela aqui, né? Desmisturar esse conteúdo moral com essa questão da responsabilidade. Isso que é separar o joio do trigo, né? Como é que você consegue fazer isso no direito de família? É possível fazer isso? Por exemplo, você acha que é possível uma indenização por uma traição? Como é que você vê isso? Eu acho essa pergunta extremamente importante, Rodrigo, porque eu também faço essa distinção entre a responsabilidade civil na conjugalidade e na parentalidade. A responsabilidade civil na conjugalidade, que eu chamo de responsabilidade civil horizontal, entre companheiros, ou entre marido e mulher, ou com um casal homoafetivo, a meu ver, para essa da conjugalidade, a intervenção da responsabilidade civil deve ser mínima, para respeitar a privacidade do casal, que nem você bem disse, já que a questão de culpa foi embora, né, nós temos que manter o máximo de espaço da vida privada do casal e entrar numa concepção mais kantiana de work, de vida boa. Ou seja, tem que haver uma certa neutralidade do ordenamento jurídico. A responsabilidade civil na conjugalidade, a meu ver, ela é residual e ela só se aplica às hipóteses mais graves, como violência doméstica, que até o Ministério Público tem que entrar nessas ações. Agora, Rodrigo, a responsabilidade civil na parentalidade, que eu chamo de responsabilidade civil vertical, aí já é outra história. Por quê? Porque, nesse caso, para mim, é outra concepção de justiça. Já é uma concepção filosófica mais aristotélica, porque a ideia aqui na parentalidade é de induzir comportamentos virtuosos. É a importância do investimento parental para a constituição da subjetividade do filho. Ou seja, a responsabilidade aí é importante para a formação de uma cultura de responsabilidade familiar, uma funcionalização de papéis. Ou seja, os pais têm que trazer uma dotação de estrutura psíquica para os filhos, fortalecer a autonomia existencial deles, é a ideia da personalização da família. Por isso que eu vejo uma bem diferente da outra. Sim, eu concordo com isso. E, assim, falando em outras palavras, né, quem põe filho no mundo, sendo planejado ou não, desejado ou não, porque o filho pode não ser planejado, mas se ele nasceu, ele foi desejado, tem que se responsabilizar por ele, porque se o Estado disser que não tem responsabilidade civil, significa uma desresponsabilização dos pais em relação aos filhos, né? Então, eu acho que isso historicamente é novo no direito de família, mas isso é um campo muito importante, é um grande avanço que nós faremos no direito de família, né? Por isso essa conversa aqui, e que você tem escrito sobre isso há muito tempo, né? Eu estou aqui com seu livro, As Funções da Responsabilidade Civil, né? Eu tenho aqui a terceira edição, eu não sei se já teve outras edições. Não, a quarta vem agora, no ano que vem, e vai ser um prazer te enviar, claro. Mas é muito bom, e para mim é uma referência, e também esse aqui que você lançou com outros autores, né, que é a responsabilidade civil no direito de família, especificamente. Então, isso, e você, como sempre trazendo coisas novas, abrindo caminhos, né? Você é uma das pessoas que nos ajuda a abrir trincheiras aí de um novo pensamento
no direito de família. Mas voltando aqui para os casos concretos, mais objetivos, né? Assim, como é que nós podemos falar dessa repercussão no direito, responsabilidade civil no direito de família? Dê alguns exemplos mais comuns, por exemplo. O que seria mais... quais os casos que teriam mais responsabilidade civil? Você disse, então, que na conjugalidade usando a sua expressão, residual, concordo, né? Porque, por exemplo, na violência doméstica, você passou uma doença venérea, que aí não é nem no campo do direito de família, né? Não é nem no campo do direito de família. Mas, embora, recentemente, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, não sei se você acompanhou, do desembargador Matias Coutro, em que ele estabeleceu uma reparação civil para uma pessoa, para uma mulher que nem foi decorrente do casamento, mas eram duas pessoas que se encontraram nas redes sociais, eram jornalistas, e depois eles começaram a se relacionar, e a mulher descobriu que aquele homem era casado e tinha, além do casamento, ele se relacionava com outras mulheres. Ou seja, ela se dizia enganada por aquilo, né, por aquele homem. E aí, o que ela fez? Ao invés dela entrar na justiça pedindo uma reparação civil, ela publicou nas redes sociais, que hoje as redes sociais tornaram-se um grande tribunal, né? Ela colocou nas redes sociais, falando dele e tentando dizer, olha, ele é isso, ele é aquilo, ele relaciona com todo mundo, ele é um promíscuo, papapá. E aí ele é que entrou na justiça pedindo uma reparação civil por ela ter defamado, por ter falado, né, difamado, por ter falado essas questões. Quer dizer, isso toca um pouco no direito de família, mas não é propriamente pela traição, né? Porque eu sempre recebo consultas de pessoas querendo entrar com pedido de reparação civil porque o marido traiu, porque a mulher traiu, e os casos são os mais escabrosos, né? Nesse, então, o direito de família, dentro da conjugalidade, acho mais difícil, né? Mas tem também, mas na parentalidade é mais possível. Quais os exemplos que você daria assim, de reparação civil na parentalidade ou mesmo na conjugalidade? Claro, Rodrigo. Esse caso que você me contou, eu conhecia, mas não sabia exatamente que foi objeto de julgamento pelo Coutro lá em São Paulo. Agora eu vou procurar com mais calma. Agora, é impressionante como em 30 anos houve uma revolução. Por quê? Até algum tempo atrás, Rodrigo, se você fosse me perguntar, fala sobre responsabilidade civil no direito de família, eu ia dizer, isso não existe, porque basicamente o que predominava era uma imunidade familiar. Havia uma discricionariedade ali, principalmente do marido, pai, de agir como quisesse. A família era uma instituição hermética e qualquer desajuste, no máximo, gerava ou guarda ou alimentos. Ou seja, o único ato ilícito pensável dentro de uma família era uma negativa de prestação material e acabou. E aí o que aconteceu? Nós fomos evoluindo demais. O IBDFAM, ele é protagonista nessa história, nós fomos evoluindo e chegamos a um momento em que, tem que haver tanto uma proteção como uma promoção a essas situações existenciais e afetivas na família. Começou-se a desenvolver-se a ideia de paternidade responsável, proteção integral. E aí, Rodrigo, aquilo que eram apenas fatos da vida, cenas da vida, passaram a se tornar ilícitos danosos. E aí nós começamos a falar em omissão de cuidado, alienação parental. E chegamos em 2021, prezado amigo, o que aconteceu? Hoje, um Big Bang, há uma proliferação de novos danos. Ou seja, hoje se fala, você me pediu o exemplo, fala assim, responsabilidade civil materna por omissão de paternidade. É aquela mãe que omite do filho quem é o seu pai, causando-lhe danos existenciais, psíquicos. Que nem você bem disse, uma transmissão de enfermidade genética, não a um cônjuge, mas a um filho. Uma lesão à imagem e intimidade dos filhos, que é o sharing ou oversharing, que é o compartilhamento de imagens nas redes sem autorização dos filhos. Em outros casos, Rodrigo, a obstinação terapêutica dos pais com os filhos menores com doenças gravíssimas e os pais
praticando atos de distanásia para manter os filhos vivos, mesmo contra a vontade deles, com intenso sofrimento. E agora, na pandemia, o que explodiu, você, claro, está cansado de ver esses casos, são casos de abusiva restrição de regime de convivência familiar, sob a alegação da pandemia, evitando contatos entre pais e filhos, como via para alienação parental. Então, esses cyberbullying são apenas alguns exemplos de como a responsabilidade civil hoje ela se multiplicou. É muito importante nós entendermos esse nosso tempo, que essa evolução do pensamento, que tem a ver com, inclusive, com as redes sociais, com as tecnologias, com um novo pensamento, né? Mas antes da gente prosseguir mais, falar um pouco mais sobre isso, acho que seria bom, porque tem as pessoas que nos ouvem, elas, só para falar um pouco do beabá mesmo, da responsabilidade civil, né? Assim, de quais são as premissas constitucionais para essa responsabilidade civil, aquele tripé mesmo que é comum, já, mas como tem gente que está entrando nesse assunto pela primeira vez, vamos tentar traduzir essa coisa mais no beabá mesmo. O que é possível, o que é necessário para caracterizar um dano e indenizável? Ótimo. Eu acho muito importante porque muitas vezes o profissional do direito de família ele tem a noção daqueles danos que acontecem na conjugalidade e parentalidade, mas falta um pouco da base teórica para a responsabilidade civil. Então, na responsabilidade civil, no direito de família, qualquer que seja o exemplo que você me dê, Rodrigo, nós temos que partir dos seguintes pressupostos. Um ato ilícito, que é um comportamento antijurídico, um comportamento contrário ao direito. Uma culpa, que é um comportamento negligente, normalmente, omissivo, seja de um pai, seja de uma mãe. E, nesse caso da culpa, a tendência atual, Rodrigo, não é olhar para a cabeça da pessoa para saber se ele, pessoalmente, agiu de forma desidiosa, mas uma forma objetiva de culpa, comparando o comportamento dele com aquele comportamento que um pai cauteloso ou uma mãe cautelosa teria numa situação semelhante. Então, ilícito, a culpa, continuando, o dano, seja ele um dano patrimonial ou um dano moral como uma lesão a um interesse existencial, seja do outro cônjuge ou do filho. E, por fim, o elemento mais delicado, como dizia Caio Mário da Silva Pereira, que é o nexo causal. Caio Mário dizia que o nexo causal é a esfinge da responsabilidade civil, justamente porque é o elemento mais difícil de traduzir. E o nexo causal seria aquela relação de causa e efeito entre a conduta do pai ou da mãe, a conduta seja comissiva ou omissiva, e o dano sofrido, seja pelo outro cônjuge, seja pelo filho. Então, basicamente, esses são os pressupostos da responsabilidade civil. Por quê? Porque, Rodrigo, raramente vai se falar em responsabilidade objetiva no direito de família. Porque ser pai ou ser mãe não é atividade de risco. Por mais que hoje em dia a família se torne até um lugar perigoso, com tamanha proliferação de danos, mas ser pai ou ser mãe não é atividade de risco. A subjetividade ainda é um fator importantíssimo dentro das relações familiares. Por mais que não se discuta a culpa, mas a ideia do ilícito, da antijuridicidade, permeia as relações familiares. É muito importante isso. Eu me lembro que quando eu fui procurado, no começo, há uns 20 anos atrás, né, eu talvez tenha sido um dos primeiros a entrar com uma ação pedindo uma reparação civil, não sei se você sabe disso, que acabou gerando a tese do abandono afetivo, mas a história que era assim, de uma pessoa que tinha o pai que pagava pensão, ele não dava atenção, não dava carinho e tal. E aí o Tribunal de Minas, em 2004, ele julgou procedente de ação, fazendo a condenação, colocando uma reparação civil pelo abandono paterno. O STJ reformou essa decisão, mas eu, para dizer a verdade, eu me sinto bastante vitorioso, no sentido de que não interessa ganhar ou perder, o que interessa é levantar a discussão. Levantar a discussão com as opiniões a favor, contrárias, é assim que é a dialética do direito, né, Nelson? E, por exemplo, as vozes contrárias
e aí é o próximo assunto que eu quero entrar com vocês, mas o valor, não tem dinheiro no mundo que pague um abandono afetivo. Claro que não tem dinheiro, não há dinheiro que pague isso, né? Mas pelo menos o valor é simbólico. Tanto é que as outras ações que eu entrei, eu pedia a reparação, mas para que fosse destinado o dinheiro a uma instituição de crianças carentes. Quer dizer, o objetivo não é o dinheiro, mas tem um valor simbólico ali do Estado poder dizer, olha, você abandonou, né? E a outra parte, especificamente na questão do abandono, dizer, pai, por que me abandonaste? Né? Acho que isso tem uma força simbólica de reconstrução interna do sujeito. Aí eu não consigo não pensar em psicanálise o tempo todo, né? Da importância disso. E aí a reparação civil ela se conecta muito com a psicanálise, né? Nesse sentido de reparação, né? De reparar no sentido jurídico, que vem simbolizado no dinheiro, né? Mas como é que você acha como é que você vê essa história da reparação civil? Você acha que é o dinheiro poderia, o que poderia ser essa reparação civil? Seria somente dinheiro? Fala um pouco para a gente sobre isso, Nelson. O que você acha? Eu faço uma crítica muito severa à ideia da reparação civil nas demandas familiares, principalmente nas demandas familiares. Porque, Rodrigo, quando a gente fala de responsabilidade civil, no aspecto da propriedade ou dos contratos, naturalmente uma condenação em dinheiro faz muito sentido. Agora, pega uma questão de, como você bem disse, de abandono afetivo, de omissão de cuidado. Se ao final de um longo processo, o próprio processo em si já é traumático, porque as partes elas vêm diante de um magistrado, tem toda a angústia das provas, da demonstração daqueles pressupostos que eu acabei de falar, mas se ao final desse longo processo surge uma condenação, imediatamente já vem as críticas. Quais são as críticas? Primeiro, a crítica do leilão, ou seja, a responsabilidade civil ali, a condenação do pai pela omissão de cuidado, foi uma moeda de troca, ou seja, ele não me deu cuidado, então ele me dará dinheiro. Isso é uma subversão hermenêutica, porque está se patrimonializando o direito de família. Buscou-se ali uma forma de reparação por uma omissão de cuidado e o que se deu foi uma indenização em dinheiro. A segunda crítica que se faz, além dessa do leilão, é a do túmulo. Por que do túmulo? Porque juiz não é pai de santo, ele não traz a pessoa amada de volta em 48 horas. Então, o que acontece? O processo vai terminar e o conflito entre pai e filho ali, na omissão de cuidado, ele vai prosseguir, é claro. E, muitas vezes, aquela decisão judicial, ela sepulta, por isso que eu falo túmulo, ela sepulta todas as possibilidades de uma conciliação, de alguma saída alternativa. E a terceira e última crítica, Rodrigo, que se faz à indenização em dinheiro é justamente qual é a finalidade preventiva de uma indenização, por exemplo, de R$5.000. Isso não cria uma cultura de responsabilidade. E aí que eu passo ao que você colocou. O mais importante hoje em dia, em uma decisão de responsabilidade civil, deveria ser o aspecto pedagógico, não punitivo, um aspecto pedagógico de que essas decisões elas fossem exemplares no sentido de que tornassem a questão da parentalidade algo mais sensível para os homens na questão da omissão de cuidado. Então, hoje, o que eu, Nelson, sugiro em termos alternativos, é claro, é uma mediação, porque a mediação tem esse método não adversarial, de trazer um terceiro neutro, buscar uma autocomposição, não é impor, é propor alguma coisa, é uma narrativa construída a partir do diálogo entre os sujeitos. E uma segunda e última alternativa, Rodrigo, que eu trago, que é, de alguma forma, econômica, mas ela se antecipa a uma tutela inibitória parental. Como assim uma tutela inibitória parental? Quando começam esses atos de omissão de cuidado pelo pai ou de alienação parental pela mãe, ao invés de se pensar numa responsabilidade civil, eu creio que é melhor olhar para o futuro. E o que é melhor olhar para o futuro? É uma ordem judicial onde, aquele pai ele passa a ter que visitar aquele filho, por exemplo.
Não que isso vai trazer um carinho entre eles, mas essa tutela específica, através de uma multa coercitiva, talvez ela seja uma tentativa de fugirmos de uma contenção de danos, que é a responsabilidade civil tradicional, para uma contenção de comportamentos antijurídicos, uma cessação de comportamentos antijurídicos. Nenhuma dessas soluções, Rodrigo, é maravilhosa, mas são alternativas a uma indenização em dinheiro. E eu parabenizo você pelo fato de que, em processos, você tenha buscado que essa indenização não vá para o bolso das vítimas, e sim para entidades filantrópicas, assistenciais, porque isso é uma função promocional da responsabilidade civil. É extremamente interessante esse caminho que você adotou. Sim, todas as pessoas que me procuraram, e fui procurado muitas vezes, por muitas pessoas para entrar com um pedido de reparação civil por abandono afetivo, a primeira coisa que eu digo é, se for pelo dinheiro, você não deve entrar, né? E então desistimos, fiz com que a pessoa desistisse. Não é o dinheiro ali, né, pode ser R$1 ou vai para uma instituição de caridade, tá? Mas o direito, para diferenciar da moral, porque a moral, se você romper uma determinada moral, você vai ter sentimento de culpa, você vai ter pecado, vai ao fogo do inferno, mas o direito é de uma sanção objetiva. Qual seria, então, uma sanção possível, né? Você já falou aí, mas o dinheiro, você não acha que ele poderia simbolizar isso, assim, né? Porque nesse valor simbólico mesmo, estou pensando do ponto de vista psíquico, né? Porque qual é a sanção? Ou é dinheiro, que na esfera penal se pode prisão, né? Não é o caso. Mas como é que você não acha que esse dinheiro, ainda que simbolicamente, poderia ter esse significado aí dessa sanção? Ou qual sanção você acha que seria menos pior, vamos falar assim, né? Eu creio que o direito civil ele prioriza a ideia de uma indenização pecuniária, Rodrigo, justamente por a ideia dessa palavra compensar. Ou seja, compensar não no sentido de que aquela quantia em dinheiro restituirá àquela pessoa a situação anterior à alienação parental, a situação anterior ao abandono afetivo. Não, isso é uma ficção, isso é impossível. Porém, é uma espécie de um paliativo, ou seja, ela é uma satisfação dizendo houve por parte do Estado uma atuação, e essa indenização ela representa formalmente essa intervenção do Estado sobre essa questão. Mas eu sempre, quando trato dessas questões de direito de família, eu saio do viés da responsabilidade civil, da função compensatória, e busco a responsabilidade civil na sua função preventiva. E na função preventiva, Rodrigo, qual é a vantagem? É que nós eliminamos a discussão do dano, não há necessidade de prova do dano, não há necessidade de prova da culpa, dano, não. Basta que haja demonstração de um ilícito. Vai dizer, mudando agora do pai para a mãe, aquela genitora começou a praticar atos de alienação parental. Para que o direito vai esperar que essa criança sofra um dano psíquico? Não precisa chegar a esse momento. Os atos ilícitos, os comportamentos antijurídicos estão acontecendo. Então, busquemos uma tutela de urgência, que até dispensa a declaração de alienação parental numa ação autônoma. Busquemos a guarda compartilhada, que é a medida preventiva mais eficaz para restabelecer uma convivência cotidiana com ambos os pais. Então, a função preventiva da responsabilidade civil, o foco da lei é justamente a tutela inibitória do ato ilícito. Está lá no artigo 497, parágrafo único do Código de Processo Civil. Fazer com que essa criança, esse adolescente, ele tenha acesso a medidas imediatas que restabeleçam esses laços e, ao mesmo tempo, reeduquem os pais. Por isso que, para mim, vale a pena uma condenação em dinheiro? Vale, mas não é hoje o foco da responsabilidade civil no direito de família, a meu ver. E até porque o dinheiro, os valores, né, que são
os tribunais fixam, eles são irrisórios. Por exemplo, essa que nós nos referimos, o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi R$ 10.000, quer dizer, não tem é simbólico, né? É simbólico isso. Mas uma das grandes questões hoje, que também entendo que é possível uma responsabilização, aliás, tudo em direito de família acaba e é perpassado pela responsabilidade, né? Tanto que essa noção da responsabilidade ela está cada vez mais presente no direito de família. Aliás, o IBDFAM já fez um congresso nacional só sobre responsabilidade, né? E na psicanálise, o Lacan tem uma frase muito interessante que ele fala assim que o sujeito enquanto sujeito, ele é responsável, ele tem que ser responsabilizado pelos seus atos. E aí a gente entra também, saindo um pouco, mas também é uma área muito importante da qual você dá uma grande contribuição, que é a responsabilidade na questão da curatela, das pessoas com incapacidade. Qual é o limite do incapaz, né? Assim, que é o direito, interessa saber o limite da responsabilidade, que tem a ver com essa, que ao final é responsabilidade. Aquele que é vulnerável, incapaz, qual é o limite da responsabilidade dele, né? E aí nós tivemos uma grande revolução com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que daria um assunto para uma outra conversa, mas é porque ele tange essa questão da responsabilidade, né, Nelson? E aí, mas eu quero tocar num assunto que está na ordem do dia, que é a questão da alienação parental. Alienação parental, um nome novo para uma maldade antiga, que é uma lei, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a lei da alienação parental, né? E isso, o BDFAM participou muito disso, e é muito importante, embora tenha uma corrente de pensamento de um grupo de pessoas, não sei se é uma corrente de pensamento que tem feito um movimento grande para revogar a alienação parental. A meu ver, acho que é um pecado, esse um dos maiores avanços do direito de família. No Brasil, é uma lei que pegou, assim como a Lei Maria da Penha, que pegou a lei da alienação parental, que tem muito mais que um efeito jurídico, um efeito pedagógico, educativo, né? Os clientes chegam lá no escritório e dizem: está fazendo alienação parental, às vezes nem está, mas quer dizer, aquilo já está incorporado no imaginário, né? Violência doméstica, alienação parental. Só que na evolução dessa alienação parental, como é que você acha que é possível uma condenação de obrigação de indenizar na alienação parental? Que nexo que você vê aí, que ligação que você faz da alienação parental com a responsabilidade civil? Primeiro ponto, para mim também seria injustificável voltar atrás. A lei da alienação parental é uma enorme conquista. Alguns aperfeiçoamentos são necessários, são, né, naturalmente, mas ela foi um grande avanço civilizacional em matéria de direito de família, pediu sobre termos pedagógicos também. O que eu acho, no que tange a responsabilidade civil por alienação parental, Rodrigo, é que o profissional do direito de família tem que fazer uma separação da responsabilidade civil pelo ato de alienação parental para a responsabilidade civil pela síndrome de alienação parental. Quando se trata do ato isolado de alienação parental, ou seja, um comportamento de um adulto que interfere injustificadamente na convivência familiar da criança com outro familiar, né? Nesse caso, sejam atos de difamação, Rodrigo, sejam atos de manipulação, sejam atos de impedimento à convivência. Nesse caso, esse ato de alienação parental, ele já é um abuso do direito. Ele já é um ato ilícito, mesmo sendo um ato isolado. Ele é um abuso de direito porque essa mãe, por exemplo, que praticou alienação parental, ela desvirtuou o exercício da sua autoridade parental. Ao invés de exercer sua autoridade parental no sentido de fortalecer a autonomia do filho, ela, na verdade, praticou uma violência invisível contra ele, né? Então, esse simples ato de alienação parental, que está lá no artigo 6º da Lei de Alienação Parental, já pode gerar uma responsabilidade civil. Tranquilamente, já pode gerar uma responsabilidade civil por um dano moral. Mas eu insisto, voltando à resposta anterior, que nesses casos de atos isolados ainda é muito melhor uma tutela de urgência para se buscar medidas inibitórias, como uma guarda compartilhada e outras. Agora, Rodrigo, quando a coisa se torna muito mais séria e se torna uma síndrome de alienação parental, ou seja, síndrome de alienação parental já não é um ato, é o desfecho de uma atividade.
É a tragédia que acontece após um conjunto de atividades de alienação parental. Nesse caso, eu já não estou diante mais de um dano moral, e sim de um dano existencial, que é algo sobre o qual eu vou falar no próximo congresso do IBDFAN, é meu tema, é algo que nós temos que discutir. Por quê? Porque o dano existencial vai muito além do dano moral. O dano existencial, Rodrigo, é uma modificação prejudicial relevante na vida da pessoa. Pois é, isso é que eu queria falar. Então, explica para a gente, porque isso também é novo no direito, né? O que é o dano existencial? E depois a gente volta na questão da alienação parental, mas é importante a gente fazer essa conexão, porque isso é novo, é um pensamento novo, e aqui nós estamos falando dessas questões, então é muito importante. O que é o dano existencial? Como é que você chamaria? Isso. O dano moral tradicional é aquele: um sujeito foi atropelado, quebrou o braço. Isso é um dano moral. Por que isso é um dano moral? Porque a consequência do fato, que é a lesão física, Rodrigo, ela se exaure no momento do acidente, do ato ilícito. Ali está claro. O dano existencial, não. O dano existencial, ele tem uma eficácia danosa permanente. Ou seja, uma modificação prejudicial relevante na vida da pessoa que acompanha ela. Então, esse dano existencial, ele não pode simplesmente ser equiparado a um dano moral, porque não é a mesma coisa, tanto quantitativamente como qualitativamente. Então, o dano existencial, Rodrigo, ele se dá ali na alienação parental. Vamos pegar a alienação parental especificamente. Por quê? Porque ele é um dano à vida em relação. Porque ele é um dano à vida em relação, porque ele não abala apenas aquela criança. Ele abala o outro genitor, que também foi vítima do fato de não ter a possibilidade de conviver com seu filho. Então, existe um genitor e um filho que estão em correlação existencial e ambos são privados, em razão dessa alienação parental, do desenvolvimento de uma conexão afetiva. Então, tanto a realidade do filho como a realidade do genitor que foi alienado, ela foi completamente modificada. Isso é muito importante. Então, o juiz, o que isso muda em casos concretos? Primeiro, a indenização que o juiz tem que dar em caso de dano existencial é muito maior do que no caso de uma indenização por dano moral. Segundo, indenização por dano existencial não se presume, não é dano in re ipsa. Tem que ter uma prova pericial clara, tem que ter laudo claro, demonstrando que aquele dano psíquico na criança foi profundo, e igualmente o dano na pessoa do outro genitor. E, além disso, prezado Rodrigo, a meu ver, eu estou me arriscando, mas essa é minha posição, enquanto um dano moral prescreve em 3 anos, o dano existencial é imprescritível. E por que ele é imprescritível? Porque as consequências daquela lesão se renovam a cada dia. Todo dia que a criança acorda, mesmo ele já sendo um homem, mesmo ele já tendo completado 18, 20 anos de idade, as consequências daquela privação causadas pela síndrome da alienação parental se perpetuam em sua vida. Então, a frustração desse projeto parental é um exemplo de dano existencial. Rodrigo, assim como uma omissão de cuidado, também é um exemplo de dano existencial. O dano existencial, ele não é uma coisa que acontece todo dia, mas nós temos que fixar as hipóteses. Pois é muito importante isso que você está falando, Nelson, porque você dá alguns passos adiante no pensamento jurídico quando você distingue. Isso é a evolução do pensamento, né? Eu mesmo não tinha pensado nisso, mas confesso que meu pensamento daqui para frente será diferente a partir dessa compreensão. Dano moral é uma coisa, né, que está consolidado, quebrou o braço, atropelado. Dano existencial, ele é muito mais profundo. Então, quando você nomeia desta forma, e aí, de novo, a psicanálise, né, as palavras têm força e poder, você vai ressignificando. Então, quando você traz esse nome, assim como demos o nome alienação parental, né, é um nome novo, isso ficou mais fácil proteger, quando você traz essa expressão, essa criação, né, que é dano existencial, e você que consolida e firma isso, você dá alguns passos adiante na compreensão e evolução do pensamento jurídico sobre a reparação, por exemplo, o abandono afetivo. Alguém que foi abandonado sofreu um dano existencial, não é?
eu não sei se é assim que você vê, mas quer dizer, eu estou entendendo porque você aprofunda isso. Isso, e o mais interessante é que a reparação tem que ser também mais profunda. Né? Você não pode dar, se for em dinheiro, você vai dar 5 mil, vai dar 10 mil, né? Assim, mas eu entendi, e isso é da maior importância, o dano existencial, que isso dá passos significativos no direito de família e na evolução do pensamento jurídico, né? Esse é Nelson Rosenwald, que está sempre à frente aí do tempo, né? Com essas questões, com esse novo pensamento, né? Isso é uma contribuição. Eu acho, Nelson, que isso é fazer política. A verdadeira política é essa, assim, é uma política que se faz através, ou via o pensamento, revolucionando, fazendo o pensamento evoluir, porque política no sentido... Bom, o IBDF não faz uma política institucional, mas a política nesse sentido que tradicionalmente se conhece, de partidos, né? E isso, na verdade, é quase que um mar de lamas, né? Então, a política verdadeira é essa, de fazer a evolução, trazer uma nova compreensão para a vida, como essa compreensão que você traz. Isso, não sei se você tem noção da importância do significado deste pensamento, né? Como é que é isso? E que às vezes demora um pouco para ser compreendido, né? Mas é aí que tem alguém que tem que pensar antes, como você, e vem trazendo, né? Mas, voltando para a alienação parental, então você acha possível, o que caracterizaria um dano na alienação parental? Porque já tem as penalidades previstas na lei da alienação parental, né? Inversão de guarda, e grave, e em último caso, até destituição do poder familiar, enfim, há projetos de leis para criminalizar, inclusive, né? Isso provavelmente não passará, porque estão querendo até revogar a lei da alienação parental, mas, enfim, como é que você acha o que pode caracterizar mais esse ilícito aí, essa reparação civil, assim, o que seria na alienação parental? Sem dúvida, Rodrigo, quando a gente fala do ato de alienação parental, a meu ver, tem várias possibilidades que podem ensejá-lo. Principalmente quando esse ato de alienação parental, ele não é um ato de grau leve nem moderado. Ele, às vezes, é um ato severo, uma denunciação caluniosa, por exemplo, uma mãe que imputa um crime ao pai, afastando-o do filho. Então, aí você vê nesse caso que o ato de impedimento à convivência e de manipulação, ele foi muito mais grave. Então, nesse ponto, mesmo sendo um ato isolado, para além dessas medidas inibitórias que tem na lei da alienação parental, todas elas, né? Eu creio que o dano moral ele já pode surgir como uma lesão ao direito fundamental de convivência familiar e uma lesão à integridade psíquica do filho, justamente porque ele é titular de prioridade absoluta, a titular de um direito fundamental à proteção integral, pessoa vulnerável, e esse ato ilícito gerou esse dano, né? Esse é um ponto. Mas, insisto, o dano moral aí, para mim, é algo que fica no segundo plano, porque a função preventiva da responsabilidade civil deve prevalecer. A questão grave mesmo é da síndrome da alienação parental. Aí sim a responsabilidade civil vem com todo colorido. Mas eu acho que é um passo adiante na compreensão de reparação civil, de responsabilidade, né? Vamos falar de responsabilidade e responsabilização, essa distinção, essa compreensão, e acho que aí você foi bem mais fundo, compreensão do dano existencial, né? Isso faz toda a diferença no pensamento, né? Inclusive, pode uma observação, e isso vai nos ajudar no fecho, hoje o que eu compreendo é que existe um gênero chamado dano extrapatrimonial, ele é o gênero, e ele se divide em algumas espécies: dano moral, dano existencial, que são importantíssimos os dois para o direito de família, e, além disso, temos dano à imagem e dano estético, que já foram autonomizados do dano moral. Então, o dano moral, de alguns anos para cá, ele passou a ser esvaziado. Ou seja, o dano à imagem já é um dano autônomo, o dano estético já é um dano autônomo, e agora chegou a vez do filho caçula dessa família, que é o dano existencial. Não é? É o novo rebento, mas tem um paizão aí que é o gênero, que é o dano extrapatrimonial. Muito interessante essa classificação.
e é a organização do pensamento, né? Essa é a nossa função, de ir pensando e organizando o pensamento para que outras pessoas possam absorver. Aliás, o nosso desafio como advogados, principalmente o seu também como procurador, mas principalmente os advogados, é pegar toda essa confusão da subjetividade, porque essas questões são muito subjetivas que chegam para nós, e transformá-la em objetividade dos atos, fatos jurídicos, das peças processuais que chegam lá para você, né? E uma teoria, ela só tem sentido pelos resultados práticos que ela dá, né? Você, como procurador de justiça, esses casos já têm chegado para você, talvez dano existencial não, porque isso é muito novo, né? Assim, você atua, tem casos aí algum de assim que você poderia mencionar ou não tem nada de isso na prática? É só para a gente falar da prática disso. Assim. Rodrigo, é uma pena que eu não tenha visto ainda casos de dano existencial comigo aqui no âmbito de direito de família, apesar da minha atuação como procurador de justiça no direito de família desde 1996, eu não vejo esses casos de dano existencial, mas eu tenho certeza que eles virão, porque a lógica teórica, o encadeamento é muito claro. E, inclusive, você falou uma coisa certa. A nossa função é partir dessa premissa psicológica, filosófica, e mostrar ao advogado que o dano existencial ele necessitará de uma atuação concreta dele diferente do dano moral, desde a petição inicial, que é diferente, passando pelo aspecto probatório, que é diferente, chegando ao magistrado na sentença, que é diferente. Tudo isso requer uma modificação de cultura. Você está certo. Mas acho que essa é a função da doutrina, né, do doutrinador. E você é um grande, excelente doutrinador, seus livros são ótimos, né, e que são, para mim, referências também. Mas a partir do momento que você fixa esse ponto, eu acho que isso é uma grande contribuição. Você está sempre trazendo contribuições, mas essa, especialmente, é muito interessante, né? Bom, nosso tempo já se esgotou, nós ficamos por aqui e eu quero agradecer muito, Nelson, a sua presença, a sua disposição de vir aqui, principalmente trazer essa grande contribuição aí para todos e deixo para você as palavras finais, assim, talvez falar de alguma coisa genericamente, né, dessa tendência da responsabilidade civil. Você acha que é mesmo a tendência da responsabilidade civil no direito de família? O que você pode finalizar dizendo sobre isso? Assim? Eu acho. Obrigado por essa oportunidade de concluir aqui a minha apresentação. Eu fiquei muito feliz de conversar contigo, Rodrigo, porque a responsabilidade civil, ela no direito de família apareceu, não foi de um dia para o outro, mas ela surgiu com muito impacto. E os advogados hoje em dia de direito de família, eles têm uma certa dificuldade de transpor os conceitos teóricos dela para essa área. Por quê? Porque a responsabilidade civil, Rodrigo, ela foi construída para as situações patrimoniais. Ela foi edificada há mais de 2.000 anos pelos romanos, pensando em questões econômicas. E de uma hora para outra, a responsabilidade civil, ela assume essa nova vertente, onde o que você colocou foi perfeito, onde nós temos que partir para outros conhecimentos que são de uma responsabilidade não apenas individual, forjada na base da autonomia, mas uma responsabilidade agora que parte para a questão da solidariedade, de deveres de pais perante os filhos. Essa construção que é o próximo passo, importantíssima. E até recomendo, já que essa questão psicológica que ninguém fala melhor do que você, uma coluna do falecido Moacir Scliar, da Folha de São Paulo, de 2009, e ele tratou do abandono familiar. Vejam bem, um escritor trabalhando com o abandono familiar, e justamente ele dizia isso, que um pai, ele bateu a porta do filho, a mãe tinha saído depois de 2 anos sem vê-lo, e por que ele bateu a porta do filho? Porque tinha uma ordem judicial dizendo que se ele não fosse na casa do filho, ele teria que pagar uma multa. E o Scliar, com toda a inteligência dele, ele coloca, olha, eu, na verdade, parei de te visitar porque eu fui abandonado pela sua mãe.
E assim como eu abandonava a casa, eu abandonava o filho. Então, como essas questões que estão aqui inconscientes e muitas vezes as pessoas não conseguem nem exprimir, elas passam também a permear o discurso da responsabilidade civil no direito de família. Então, existe um campo vastíssimo para explorar a responsabilidade civil no direito de família. E espero sempre caminhar do teu lado no IBDFAM para que a gente possa realmente vencer essas resistências, Rodrigo. Muito obrigado, Nelson. E você distinguiu muito bem, né? Porque a responsabilidade civil, isso que você chama de vertical, que é interessante, que é a responsabilidade parental. Porque na horizontal, né, assim, eu acho que eu não posso dizer que você me faz infeliz, né? A minha companheira, meu companheiro. É eu que permito que você me faz infeliz, né? Então, assim, qual é esse limite da responsabilidade? Entre adultos, é uma via de mão dupla, mas na responsabilidade vertical, na relação vertical, não. E acho que isso também é uma evolução aí no pensamento, né? Mas muito obrigado e voltamos a falar sobre outros assuntos em breve, espero, né? Que ficamos aí a dívida dessa questão do limite da capacidade, que você também foi pioneiro nisso, falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas a gente volta a falar a qualquer momento. Muito obrigado a todos que acompanharam mais essa edição do Diálogos do Direito de Família, e eu convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário. Vou gostar muito de saber o que vocês acharam dessa nossa conversa, desse nosso diálogo. Até a próxima.